A Polícia Federal vai ouvir mais 4 delegados na semana que vem. Entre eles, Carlos Henrique Oliveira, que comandou a superintendência da PF no Rio. Ele já prestou depoimento, mas pediu para ser ouvido novamente. O posto de superintendente da PF no Rio tem sido objeto de interesse e negociações do presidente Jair Bolsonaro desde agosto do ano passado. E é um dos principais pontos da investigação no Supremo Tribunal Federal e de versões sobre a reunião ministerial do dia 22 de abril. O ex-ministro Sérgio Moro disse que nessa reunião o presidente ameaçou demitir o chefe da superintendência da PF, o diretor-geral e até o próprio ministro. Fontes que participaram da reunião reforçam que, apesar de ter usado a palavra segurança, Bolsonaro se referia à superintendência. Tanto que, 2 dias depois, Bolsonaro demitiu o diretor da PF e realizou a intenção anunciada de trocar o superintendente do Rio, forçando a saída de Moro do governo. A segurança do presidente e de sua família é função do Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo ministro Augusto Heleno. No Rio, o GSI tem apenas um escritório, uma extensão de Brasília. É uma estrutura pequena que funciona em uma sala. Serve apenas para a coleta de informações que possam afetar a segurança do presidente e de seus filhos. As informações apuradas nessa sala do GSI no Rio são sempre repassadas a Brasília, onde são tomadas as decisões e onde ficam a sede do GSI e o ministro que comanda a pasta. Na prática, a segurança do presidente, mesmo no Rio, é orientada e decidida por Brasília. Quando o presidente vai ao estado, toda a estrutura que o acompanha é daqui. Portanto, problemas de segurança não dependem de uma equipe no Rio de Janeiro. Se a insatisfação do presidente fosse com a segurança feita por agentes do GSI, como ele alegou, as demissões ocorreriam no âmbito do GSI e não da Polícia Federal. Entre os próximos passos da investigação estão novos depoimentos, entre eles o do presidente Jair Bolsonaro, que, em razão do cargo, pode prestar depoimento por escrito. E falta a perícia no vídeo da reunião onde tudo aconteceu, um processo complexo que não deve ser finalizado rapidamente. Só a perícia vai dizer se houve edição do vídeo ou não. E quando a fase de inquérito acabar, caberá ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, decidir se denuncia o presidente ou não por suspeita de interferência política na PF. E a Advocacia Geral da União se manifestou agora à noite sobre o sigilo da gravação da reunião ministerial e pediu ao Supremo Tribunal Federal que libere somente as falas do presidente Jair Bolsonaro. A defesa do ex-ministro Sérgio Moro afirmou que a petição da AGU omite o contexto e trechos relevantes para a compreensão correta da fala do presidente. Vamos agora ao vivo a Brasília. Camila Bonfim tem outras informações sobre a posição da AGU. Boa noite, Camila. Oi, Renata, boa noite para você, boa noite a todos. A petição foi entregue em resposta ao pedido de manifestação feito pelo ministro Celso de Mello no inquérito que investiga o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O vídeo ele foi entregue na semana passada pelo Planalto ao Supremo Tribunal Federal. Está sendo periciado e foi assistido anteontem na Polícia Federal por procuradores da República e também por advogados. Eles não puderam fazer cópias desse vídeo. E aí, diante de pedidos para que o vídeo seja tornado público, o ministro do Supremo questionou os envolvidos. A Advocacia Geral da União informou ao Supremo que vê relevância em apenas 2 trechos dessa reunião para os objetivos do inquérito e transcreveu as falas do presidente. No primeiro, o presidente cobra informação dos órgãos de inteligência. Diz Bolsonaro: "Eu não posso ser surpreendido com notícias, pô. Eu tenho a PF que não me dá informações, eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações, a ABIN tem os seus problemas, tem algumas informações, só não tem mais porque está faltando realmente, temos problemas, aparelhamento, etc. A gente não pode viver sem informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo o que o seu filho ou sua filha está comentando? Tem que ver para depois que ela engravida, não adianta falar com ela mais. Tem que ver antes. Depois que o moleque encheu os cornos de droga, não adianta mais falar com ele. Já era. É informação e informação é assim. Então essa é a preocupação que temos que ter. A questão estratégia. E não estamos tendo. E me desculpe o serviço de informação nosso. Todos. É uma vergonha, que eu não sou informado e não dá para trabalhar assim. Fica difícil. Por isso vou interferir.
Ponto final. Não é ameaça, não é extrapolação da minha parte. É uma verdade. Em falas sobre a reunião, o presidente havia dito que não fez menção à Polícia Federal na reunião, o que foi desmentido em depoimentos à Polícia Federal de ministros que participaram desse encontro. O presidente chegou a contestar publicamente o ministro Luiz Eduardo Ramos, que ao depor disse que Bolsonaro mencionou a PF na reunião. Mas é fato que o presidente citou a Polícia Federal e isso agora está transcrito oficialmente pela AGU. O segundo trecho transcrito é o mais relevante. Com palavrões, o presidente faz menção a trocas na, abre aspas, segurança nossa no Rio de Janeiro, fecha aspas. Para investigadores que acompanharam o vídeo, fica claro no contexto que o presidente estaria fazendo menção ao comando da Polícia Federal no estado. Diz o presidente: já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar, aí ele fala um palavrão, minha família toda de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha, que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe, troca o ministro e ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Segundo a AGU, sobre a expressão segurança nossa, importa lembrar que a segurança presidencial é realizada pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e que nesta parte da reunião, em nenhum momento, o presidente da República menciona ou refere-se, direta ou indiretamente, a superintendente, diretor-geral ou Polícia Federal. Renata, Bonner. Camila Bonfim, ao vivo de Brasília. Obrigado, Camila. Boa noite para você. Bom, em nota, a defesa de Sérgio Moro declarou que ele e os advogados foram surpreendidos com a petição da AGU em favor do presidente da República no inquérito junto ao STF. A defesa afirmou que a transcrição parcial revela disparidade de armas, porque demonstra que a AGU tem acesso ao vídeo, enquanto a defesa de Moro não tem. E que a petição contém transcrições literais de trechos das declarações do presidente, mas com omissão do contexto e de trechos relevantes para a adequada compreensão, inclusive na parte da segurança do Rio de Janeiro, o trecho imediatamente precedente. De todo modo, segundo a defesa, mesmo o trecho literal comparado com os fatos posteriores, demissão do diretor-geral da PF, troca do superintendente da PF e exoneração do ministro Moro, confirma que as referências diziam respeito à Polícia Federal e não ao GSI. Os advogados afirmaram ainda que a transcrição parcial, que busca apenas reforçar a tese da defesa do presidente, reforça a necessidade urgente de liberação de todo o vídeo.